Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si eu vou comentar sobre a segunda temporada de Under the Green Light. A gente esperou um ano, né, pra sair essa segunda temporada também. Então eu acho que aqui agora é um momento de vitória. A gente começou ganhando, porém eu tomei uma rasteira tão grande que eu vou comentar aqui agora sobre o que eu achei. Que a gente tem que comentar sobre a cena que eu acho ela pesada, que é o nosso grande elefante da sala também aqui agora nesse vídeo, mas eu vou comentar ela lá pro final também aqui agora. Eu vou comentar sobre o início dessa segunda temporada e até onde eu li. Então, quando sair o novo capítulo em si, eu volto e se esse vídeo der bom, aí eu volto e comento sobre o novo episódio de Under the Green Light. Assim eu vou comentando tudo até chegar ao final da temporada também. Então, quem sabe dá certo, né? Porque esse vídeo aqui agora é uma aposta, mas hoje aqui agora a gente vai comentar sobre a história em si. Eu espero muito que você goste desse vídeo, porque é um vídeo que eu faço com muito carinho. Eu amei muito como vocês gostaram do meu primeiro vídeo que eu fiz lá atrás, sobre a história, sobre a primeira temporada, como eu fiz uma resenha, uma crítica em si. E hoje aqui agora a gente vai debater um pouco sobre o começo dessa segunda temporada também. Então, aqui agora a gente tem assim um detalhe do que teve no final da temporada também, então já é uma coisa que nós podemos se comunicar também com o final do que teve, né? Então é algo bem importante porque a gente conhece o Jim e o Nacho, que aqui agora eu vou chamar de Mateus, porque fica mais fácil pra mim, né? Pra não assim, pronunciar errado, né, nós mudamos um pouco o nome. Então, de Nacho passa a ser Mateus. Porém, um detalhe também que a gente entende como é os personagens. A gente sabe que o Jim, ele é algo mais sombrio, uma coisa mais assim, sabe, que ele manja. Ele é babadeiro, eu gosto muito dele. Ele é um lance mais dark, uma coisa mais, tipo, sabe, daquele jeito. Ele é assim, mais fechado, mais rancudo, tudo mais em si, né? Um cara bem durão. E o Mateus, ele não vê esse lado duro do Jim. Ele não vê essa escuridão que ele carrega em si. E é nisso também que eu acho que eu abraço muito a história, porque você entende os personagens e como cada um tem uma abordagem diferente um do outro. O Jim, ele me ganha muito, porém o Mateus, ele tem o meu coração, sabe? Eu acho que ele é o pilar ali do que tudo, né, se consome na história. O Jim tem um papel muito importante, ambos têm, mas eu acho que quando ganha essa proporção em si, eu acho que o Mateus, ele me ganha muito, até porque também se teve um acréscimo muito grande, né, nessa última temporada, que foi a primeira, sobre a história, né, do Mateus. Agora, a história do Jim, a gente não entende muito bem, porque aqui agora a gente entende que ele ficou machucado e era o grande arco, né, o grande plot em si, pra essa segunda temporada em si começar muito bem, e começou muito bem, sabe? Então, eu acho que tem esse acréscimo de ter terminado ali no ápice, no mistério, tipo, poxa, mas a gente entende também que como ele é o protagonista, ele não vai, né, deixar a gente na mão. Então não tem como ele, né, acabar indo dessa pra uma melhor. Então não tem como. Então começa a história de fato em si, focando um pouco mais no passado do Jim, que era um detalhe em si que a gente não tinha muito abordagem na primeira temporada, porque era só sobre o Mateus, orfanato, Mateus e como eles se conheceram, mas sobre o passado do Jim, aqui agora começou a ser um pouco mais abrangido de fato, porque a gente entende que ele é um menino órfão, que cresceu no orfanato e quando ele ganhou a maioridade, 18 anos, ele saiu de lá. Então a gente entende também que lá ele recebia umas punições. Eu queria muito falar a palavra certa do que acontecia lá dentro, porém como eu tô no YouTube, eu não posso falar direito sobre o que eu quero de fato em si, mas pegue bem a visão, porque você que já leu a história, você sabe do que eu tô falando. Então assim, ele era punido muitas vezes em si lá dentro, injustamente, tipo assim, só pra você entender, sabe? Porque eu queria muito falar, mas eu não posso, infelizmente, ok? Então, de fato disso, ele acabou dando fim no padre, que tomava conta, que era o grande reitor do orfanato em si. Ele optou por se defender e tirar de linha, né, o padre, né, assim, e depois também salvar os meninos também que estavam no orfanato, porque poderiam ser punidos por ele, assim como ele já, né, tinha feito com outros também por aí. Então, pra ele ficar bem consigo mesmo, ele acabou tirando o padre de circulação desse mundo, mandando ele pra uma melhor por conta disso. E depois, de fato em si, ele deixa o orfanato com uma mensagem pro Mateus dizendo que ele vai voltar. Porque até agora a gente entende bem assim, que tipo, ele pode ficar em qualquer lugar. Porque ele estaria seguro, já que o padre não está mais lá no orfanato em si. Então, ele deixou lá o Mateus com uma esperança de que um dia ele iria voltar. E é aí que a gente se pega aqui agora, que é muito importante. Quando você entra nesse mundo que o Jim acabou entrando, é uma grande porta de entrada para outras coisas também. Porém, quando você é sozinho e você não teme por nada na sua vida, quando você, tipo, não tem para quem voltar, quando você é órfão, cresceu órfão,
tinha toda essa bagagem que o Jin também tinha, né, de ser punido e tudo mais e afins, no orfanato, que era um lugar pra abrigar ele em si, né, pra aconchegar ele, pra ser cuidado em si, e lá ele não foi. E quando você sai, e quando você já, tipo assim, não liga pra mais nada, você ganha um grande cartão nesse mundo que o Jin acaba entrando, porque de fato ele entra pra esse mundo e por conta da sua habilidade, ele luta muito, sabe? Então assim, já de fato em si, quando você é sozinho no mundo e não tem pra, sabe, se importar com ninguém, você faz o que te der na telha de fato em fazer. Então assim, ele é bom de luta e ele faz tudo por dinheiro, então ele acabou entrando nesse mundo de fato em si por conta da sua habilidade, e lá ele conhece o chefe de tudo que gerencia assim, e a segunda que é no comando de fato também, que tá ali como o seu braço direito no mundo, que eu poderia falar, mas eu não posso, né, o YouTube. Então, assim, é o mundo em si que você conhece sobre o mundo do Jin. Então, assim, ele acaba entrando por sua habilidade, só que ele prometeu pro Matheus que um dia ele iria voltar. Então, assim, quando ele entra pra esse mundo, ele lembra do que ele prometeu pro Matheus no passado, de fato, assim, lá no orfanato, que ele poderia ganhar dinheiro e, assim, trazer ele pra morar com ele também, sabe? Foi como eu entendi, de fato, também isso. Então, assim, ele entrou nesse mundo com a abordagem de ganhar dinheiro pra ele e pro Matheus pra poder tirar ele do orfanato, pra adotá-lo e tudo mais afins, porque ele prometeu isso de fato. Ele prometeu. Ele prometeu. Então assim, ele entrou nesse mundo de fato em si, então eu acho que começou essa bagagem aí. Porém, como ele prometeu, ele tinha pra alguém, sabe? Ele tinha por que lutar, ele tinha pra quem voltar, ele prometeu algo importante. Já não era só mais ele no mundo, ele tinha o Matheus. Então assim, ele se importava com o Matheus. E quando você se importa com uma pessoa, estando nesse mundo, ela acaba sendo a sua grande fraqueza também, né? Então, assim, esse passado, porque você faz o que você quiser com você, é sua vida. Agora, já que quando tem outra pessoa, podem pegar essa pessoa e machucá-la pra, né, te afetar de fato, porque você se importa com ela, no caso, o Matheus. Então, esse foi o grande arco de entrada do passado do Jin, pra você poder entender, assim como eu entendi, e ficou muito fixo que ele não era mais sozinho. Ele pensava que ele estava, porém, ele tinha por que voltar, ele tinha por que se importar. Ele se importava com alguém além dele, sabe? Então, é sobre isso. Só que quando ele acorda, ele sente falta do Matheus. A primeira coisa que ele liga, que aciona, né, é o Matheus. Porém, perante isso também, ele acaba ficando um pouco afastado do seu cargo de potência na empresa, né, no babado em si, e cogitam a tirar ele de circulação, né? Tipo, rebaixar, tirar ele do cargo dele, e ele não permite. E eu acho que isso foi icônico quando ele entra na sala de cadeira de roda e ele numa pose bem chique, sabe? Tipo assim, vocês não pensavam que eu ia rebolar minha bunda hoje? Gente, eu achei incrível, eu achei cinema, sabe? Tipo, cara, eu achei muito lindo, porque de fato em si, ele entrou e ele calou a boca de todo mundo, porque de fato foi uma pancada que ele levou, né? Tudo isso pra salvar o Matheus, porque ele se importa com ele, sabe? Então, assim, é sobre isso também. Só que ele tava preocupado com o Matheus, de fato, aqui agora. E você sabe do que eu vou falar aqui agora também, porque é um detalhe muito importante. Eu já te falei, ele tem, né, por que se importar. Ele já não é mais sozinho. Então, agora vão querer ir atrás do Matheus, porque sabem que o Matheus é o ponto fraco do Jin. Então, assim, pegando o Matheus, você pega o Jin, né? Então, assim, esse é o ponto. Porém, o Matheus estava preocupado com o Jin, porque ele pensou que ele iria perder o Jin de novo. Ele passou um bom tempo sem ver a face do Jin de fato. E aqui agora, já que ele viu alguém ali que ele poderia perder na frente dele, e talvez até para salvar ele também, talvez não, isso aconteceu, né? Ele foi para salvar de fato o Matheus. Então, tipo, é muito triste e saber que ele teria que se afastar dele de novo, sendo que ele prometeu que ele iria voltar para salvar ele do orfanato e ele não voltou a tempo e ele acabou saindo por conta própria. Aqui agora ele taca isso na cara do Jin, porque ele lembra do Batatinha, do Batata, que ele deixou lá no orfanato, que era o Matheus, sabe? Então aqui agora é o momento de desespero também do Matheus, porque, tipo, ele vê que a pessoa que ele ama no mundo, que ele idolatra, que ele consegue ver bondade, né, pureza no coração profundo do Jin, que ninguém consegue mais ver além dele, esse lado bom do Jin, ele vê que tá tudo sendo perdido, sabe? Então, nesse momento em si, ele acaba se humilhando pro Jin. E aqui entra a cena que eu achei muito desconfortável de ler,
e de ver, sabe? Porque de fato em si você entende tanto o Matheus que tá desesperado e vai fazer tudo pra conseguir ter o Jim do lado, sabe? Porque ele tá desesperado, sabe? Tipo, ele contam, né, e tal. É sobre isso. E o Jim, ele quer salvar o Matheus. Só que ele não vai falar bem assim, ai, fica longe de mim porque eu quero te salvar. Não, ele não é assim. Ele não age assim. Ele nunca agiu assim, sabe? Então, assim, ele terminou falando que nunca mais iria acontecer nada entre os dois, que eles iriam acabar tudo ali. E essa forma em si do Jim agir assim, sendo ríspido, grosso, mal educado e tudo mais, duro também com o Matheus, é a maneira dele demonstrar carinho e demonstrar até amor também por ele, sabe? Porque ele agora reconhece o Batata, né? O Matheus. Então ele quer salvar, porque nesse mundo o Matheus acaba sendo o ponto mais auge de fragilidade do Jim. Não tem o que fazer, então assim, mas ele já tá no mundo, ele já tá anexado ao Jim, não tem mais o que ele faça. Então assim, você entende esse lance de desespero dos dois, mas só que foi um caminho que ninguém sabia também que poderia ter volta, porque nunca teve volta, sabe? Então assim, já não tem mais o que fazer. O Jim tá anexado ao Matheus, assim como o Matheus tá também junto com o Jim, sabe? Eles são uma coisa só, basicamente, assim, aqui agora, porque ambos conhecem o que acontece entre os dois, sabe? Que eles são amantes, vamos falar bem assim. Então, eu entendo esse momento de desespero, de humilhação do Matheus, mas eu entendo também um lado do Jim em querer protegê-lo, por mais que não seja bem assim, ai, vai embora porque eu quero te proteger. Não. Ele vai ser duro, porque ele sabe que ele sendo duro, ele pode conseguir o que ele quer. Sabe, tipo, falar bem assim, faz isso, porém ele quer que, sabe, é a maneira dele também de demonstrar. Eu não diria carinho, mas também é. Sabe, porque ele quer salvar, ele sabe que ele tá em perigo colocando ele nesse mundo, sendo amante dele, sabe? Tipo, vamos colocar como amante, porque a gente fala amante, né? Então, nesse mundo que é perigoso. Então, assim, ele quer salvar o Matheus e o Matheus o Matheus quer o Jim. Aí é complicado também, né? Mas assim, foi como eu entendi, eu posso estar errado, mas foi como eu entendi de fato essa cena até agora aqui no episódio. Porém, aqui agora entra o grande elefante da sala. Gente, assim, vamos lá, tá? Com muita calma nessa hora. O Matheus voltou pra faculdade dele, né, e tal, e afins, ele tentou voltar à sua vida normal, já que o Dino não quer ele, né, e tal, e afins, então assim, e um amigo de lá, que não é tão amigo também em si, convidou ele pra uma festa, né, que tipo, poxa, ai, você nunca vai, né, tá, você na sua. Ele tava optando em não ir, mas ele acabou indo. Chegando lá, ele conheceu uma moça que acabou dando em cima dele, você sabe muito bem até onde eu quero chegar, e ela acabou oferecendo um negócio pra ele. Uma coisa não tão boa em si. Ele acabou tomando e tal. Eu não sei se foi ela que ofereceu. Bom, ele acabou tomando. Ele acabou tomando e nisso ele começou a ter alucinações. Porque também foi uma coisa que, sobre o que ele acabou de tomar, foi uma coisa que o Jim falou lá atrás pra ele, sabe? Então ele recordou que sim, ele estava tendo essas alucinações por conta disso que ele acabou ingerindo. Então, assim, ele acabou vendo a moça na frente dele associando ao Jim. Então, ele não tava ficando com a moça, ele tava ficando com o Jim na cabeça dele. Então, assim, ele tava muito triste e tudo mais, chateado e tal, e afins. Então, assim, acabou surgindo desse ponto. E aí começa tudo, porque ele já não tava bem. Ele ingeriu algo, ele começou a alucinar, ele tava fora de si. Então, assim, ai gente, eu fiquei muito triste com isso que aconteceu, sabe? Então assim, ele acabou ficando fora de si, ele, né, não sabia o que estava acontecendo, ele percebeu que era a moça e não o Jim. Então assim, mas ele ainda tava alucinando, ele não tava muito bem assim, ainda, né? E aí ele encontrou o chefe, né, do Jim. E como forma de presenteá-lo, o Jim, ele acabou colocando o Matheus na porta da casa do Jim e tal, os afins, porque ele sabe aonde isso vai dar. Ele sabe o que o Jim quer fazer. E assim, ele vai fazer de tudo pra não ajudar a ele ter sucesso, a tentar deixar o Jim de fora desse. A deixar o Matheus de fora desse bolo, né? Que é esse mundo perigoso, né? Que agora ele tá associado ao Jim, né? O Matheus. Então, ele acabou entrando no apartamento e tal, os afins. E aí que eu fico com medo. Porque a cena que aconteceu, né, você sabe onde eu quero chegar? Então, eu achei ela muito triste. Eu achei ela triste porque você entende o lado do Matheus que tá fora de si e tal. Então, por tudo também que ele se humilhou, né, um pouco antes também disso. Então, assim, como é que ele tava, como ele tava machucado. Mas eu não vou, tipo, sabe,
pá, é isso. Não, eu só acho a cena muito triste. Eu acho ela muito, muito, muito triste. Porque você entende que o Jin, ele tava tentando, sabe, tipo. E ele também descobriu. Ele descobriu que ele tinha ingerido alguma coisa, que ele não tava tão bem. Que ele não tava bem no seu ideal, sabe? Então ele acabou percebendo isso. Então ele associou logo o que estava acontecendo. Porque ele pediu, né, pra parar, pra parar, pra parar. Então ele percebeu que, né, o Matheus estava ingeriu alguma coisa. E aí, mas não deixa, sabe, as coisas melhores pra ninguém, sabe? A cena pra mim ela só foi muito triste. Foi muito triste, foi muito agoniante também ler esse capítulo. E saber que ele tava fora de si, sabe, gente? Sabe? Então, você entende também que o Jin acabou de sair de uma cirurgia, sabe? Que ele tava quase em coma também, que ele tá todo machucado, a barriga dele tava cheio de corativo também, ele tava dolorido, sabe? Tipo, muito, muito, muito mesmo. Então, assim, ele tava todo rabiscado, sabe? Tudo, então, com ponto. E com o momento ali e tal, ele acabou perdendo né, o líquido da vida, né, vamos colocar assim, porque eu também não posso falar essa palavra no YouTube. Então, isso acabou acontecendo. E, assim, de fato, gente, eu só acho a cena muito triste. Eu vejo também como os dois estão, sabe? Eu vejo o lado do Matheus, eu vejo o lado dos dois, eu vejo o lado de ambos. Mas, no geral, eu só acho a cena muito triste, porque, de fato, quando ela termina, ele acaba pegando a lucidez dele também de novo, porque ele vê que já não é uma alucinação, sabe? Assim, que de fato isso tá acontecendo. Ele fica muito triste, ele volta pro ponto de partida, sabe? Então, assim, no geral, eu sei que eu já falei isso, mas no geral, eu acho essa cena muito triste, porque você entende também, sabe? No todo, se eu coloco assim, triste, muito triste, lamentável, sabe? Então, pra história também, sabe? Então, depois ele acaba pegando que ele ficou lúcido, né? Que passou o efeito em si, do choque, né? De adrenalina, eu acho ali que ele pegou depois que ele viu o Jim todo machucado na frente dele. Ele correu pro hospital e lá ele começa a se culpar, né? Tal. Lá na casa, né? Depois que ele pegou a lucidez, ele acabou se culpando muito, né? E também porque o Jim falou que quando aquilo tudo acabasse, ele iria, né? Ter as consequências, né? Iria ter um momento dele de fúria, né, com o Matheus. E que ele, né, depois o Matheus começa a falar que ele nunca vai se perdoar, que o Matheus, que o Dio nunca vai perdoar ele e tal e afins. E até a história em si, eu nunca tinha pegado esse choque até então, sabe? Tipo, da história. Eu não sabia que ela poderia ir pra esse arco tão grande. Foi esse momento, sabe? Foi um choque pra mim lendo isso, foi um choque pra mim, sabe, acompanhando esse Manhwa naquela hora, porque eu não esperava essa atitude do Matheus. Mas eu entendo que ele tinha acabado de digerir outra coisa, sabe? Então, é triste, eu só acho muito triste, como eu já disse, sabe? Então, eu espero que você tenha me entendido, que eu tenha sido a pessoa mais cirúrgica possível de ter falado sobre essa cena aqui agora, porque eu entendo que pra você, talvez, esse, sabe, tipo, é só isso, gente, sabe? Porque eu fico até um pouco, sabe, não saber como me comunicar muito bem, porque eu sei que eu tô numa posição aqui agora de comunicador e conta muito o que eu falo, sabe? Então, porque você tá me assistindo, tá me ouvindo aqui agora também. Então, eu só me coloco nessa posição de, sabe, de lendo aquilo e estando incrédulo, sabe? E sentir tudo muito triste. Assim, quando sair um novo episódio de Under the Green Light, capítulo, eu volto e comento, se você quiser, né, que eu volte e comente aqui agora sobre o que eu achei, porque eu dei a minha visão muito sincera do que eu achei sobre a história até aqui, sabe? Então, é sobre isso. Eu espero muito que você goste desse vídeo, que você comente, que você divulgue o canal, sabe? Porque eu quero muito crescer aqui agora com esse manhwa, trazer mais aqui também no canal. Quero muito trazer aqui mais sobre conteúdo de manhwa, sabe? De webtoon. Então, é sobre isso. Comente muito aqui embaixo. Eu espero muito que você tenha entendido o meu vídeo, que você tenha entendido a minha fala, a minha posição aqui agora também. Então, é sobre isso, tá? Então, se eu falei alguma coisa indelicada, se eu falei alguma coisa errada que você não entendeu, desculpa, tá? Não foi realmente a minha intenção. Então, de fato, é sobre isso. Então, tomara que você possa me acompanhar mais no futuro aqui no canal, ok? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!